Bora lá. A decadência das mulheres na Europa e no mundo tem dado o que falar. Mulheres rejeitando papéis tradicionais, rejeitando a ideia de ser mãe, de ter uma família, para abraçar a igualdade a qualquer custo e a Causas que elas próprias não sabem defender. tal independência que é tão aclamada por muitas. Mas parece que isso está gerando muitos problemas, desde a sexualização de mulheres nas redes sociais, até problemas de saúde mental entre elas mesmas. Não está sendo fácil para elas e muitas até tentam equilibrar carreira, vida social e ativismo feminista. O que era para ser uma verdadeira revolução das mulheres empoderadas está se tornando um verdadeiro pesadelo, tanto para os homens que têm reclamado de vários problemas que esses movimentos trazem, tanto para as próprias mulheres. E a ideia que normalmente se associam relativamente às mulheres, não, relativamente às mulheres que dizem que não são assim tão extremistas, é que podem não ser extremistas ao ponto dessas que apareceram aí, mas sexualizam, mas concordam com muitas pautas desse feminismo de internet, que é basicamente não precisamos de homem, vamos deixar os pelos crescer, o homem tem que nos aceitar da forma máscula que nós nos tornamos e basicamente bater de frente com o homem e menosprezar toda a essência do homem por cada atitude que ele toma. O que quer dizer que cada coisa que ele fizer será menosprezado, reduzido basicamente a um homem castrado emocionalmente e psicologicamente. Que acabaram se frustrando devido às expectativas muito altas de felicidade. Exatamente. Tens que ter dinheiro que eu tenho, mesmo tendo em conta que elas têm oportunidades que agora alastraram em várias áreas, principalmente na área do consumismo, onde elas dominam. Por isso, se eu estiver numa área de make-up, maquilhagem, sendo mulher, ganho muito dinheiro, faço as minhas reviews, faço aquele story time, venham comigo agora ao date e ganho dinheiro com isso. Vou querer um homem que se calhar vai estar no mesmo registro. Só que qual é que é o influencer, homem, heterossexual, que estará no mesmo nível que ela? E que irá querer essa mesma mulher? Sucesso e liberdade que plantaram na mente delas. Esse vídeo não tem a intenção de diminuir ou falar mal das Como é óbvio, mas lá está, elas não deixam de estar isentes à crítica na sociedade que vivemos. mulheres, mas sim trazer uma análise, talvez uma crítica a um movimento atual que começou na Europa e tem se espalhado pelo mundo, trazendo muito mais consequências ruins. Mas é peculiar como é possível uma mulher dizer que direitos iguais e etc, mas no entanto quer que um homem abra a porta, quer que um homem pague a conta, quer que um homem faça tudo aquilo que é o dito tradicional onde imperava o machismo. É muito peculiar isso. Muito peculiar. Por isso é que nessas vai e vem, não, se calhar hoje sim, não, se calhar não, não, se calhar quero isto. Basicamente é escolher que tipo de feminismo é que querem para aquele dia, para aquele momento. Não dá para mim. Do que benefícios para os dois lados. Então assiste esse vídeo até o final para É verdade, o canal é aqui, eu te mostro. Apareceu no meu algoritmo e vamos ver uns quantos vídeos deles. entender o assunto antes de deixar o seu comentário aqui embaixo. Meu nome é Simon e esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro. O mundo está mudando e a Europa tem visto isso como nunca antes. As mulheres têm tido cada vez mais espaço e presença em diversas áreas, e isso de fato é algo É bom, mas às vezes eu vejo certas situações como uma mulher polícia. Às vezes questionam-me. muito bom. Mais liberdade, mais voz, coisas que toda mulher sempre desejou. Mas tudo que é demais não é bom. E parece que isso melhorou bastante com o avanço dos movimentos de mulheres, tanto na Europa quanto no mundo aí nos últimos anos. Mas existe um ponto que passou despercebido, e que tem sido muito prejudicial em tudo isso. Eu diria que é um tiro que saiu pela culatra.
algumas das consequências ruins que esses movimentos podem trazer para as próprias mulheres, para os homens e para a sociedade em geral. E a Europa tem sido o berço de tudo isso. A primeira consequência desses ideais é que muitas mulheres abandonam os valores tradicionais e até a vontade de ter uma família. O abandono de valores tradicionais por parte de muitas mulheres na Europa tem causado um impacto muito grande na... É que nós temos mulheres a pensarem o seguinte: eu não vou procriar porque eu não sou uma vaca, não sou um animal. Para verem o quão ridículo se tornou essa mentalidade, que está a alastrar-se. sociedade e na forma como eles vivem por lá. Muitas mulheres estão deixando de lado os papéis tradicionais, como ser mãe ou até formar uma família, para focar em carreiras e buscar independência. Isso daqui é muito exaltado como um grande avanço, mas a gente precisa falar também das consequências negativas que isso tem Olha para esta merda. trazido, não só para as próprias mulheres, mas para toda a sociedade da Europa. Em muitos países da Europa, o número de nascimentos tem caído bastante. Cada E vai continuar. vez mais mulheres decidem não ter filhos. E muitas vezes isso é porque o custo de vida é muito alto. Os empregos são bem estáveis. Os pobres fazem filhos, as pessoas que estão minimamente estáveis ou à procura de algo melhor não fazem filhos. E elas não têm muito apoio do governo para criar esses filhos. Esses motivos são sim importantes, mas eles não explicam tudo. Também existe uma questão cultural muito forte. A ideia de que ser uma mãe ou formar uma família é uma forma de opressão ou algo que atrapalha o sucesso pessoal tem se espalhado bastante. Com isso, muitas mulheres passaram a ver a maternidade Como um obstáculo. como algo sem tanta importância, ou até mesmo como um peso na sua vida. Isso acaba enfraquecendo um dos pilares mais importantes da sociedade, a família. Quando a família perde força, É isso que a mulher tem que entender, que o seu propósito aqui na Terra, é claro que há aquelas mulheres que não tiveram, infelizmente, a capacidade de ter filho devido a problemas físicos, problemas de doença, o que quer que seja, mas entenda uma coisa, tanto o homem como a mulher, independentemente das conquistas que têm, comprar carro, comprar uma casa, viajar, conhecer países, comer sushi, essas patetices todas que fazem nas redes sociais, entendam uma coisa, o maior propósito do ser humano é reproduzir, ponto. Ponto. Podem vir com essa conversa dizer, mas eu vou reproduzir e não vou ter onde deixar o meu filho, mais vale a pena não ter. O maior propósito do ser humano é reproduzir. Porque na reprodução nós temos um legado nosso a se expandir. Temos... É que são vários fatores. São mais pessoas que vêm para o mundo. Obviamente pode ser mau como bom, mas vêm para o mundo contribuir. IRS, como é óbvio, não é? Funcionários, desenvolvimento, agregar mais ao mundo. Estamos a falar de mais pessoas que estão a agregar. Não estou também, atenção que eu não estou aqui a comparar com, obviamente, aquelas pessoas que fazem filhos à toa e engravidam quando não deviam engravidar. Atenção. Estou a dizer num registro normal daquilo que é constituir uma família ou procriar para o mundo e o propósito que é o ser humano. não é só a vida dessas pessoas que sofrem. A comunidade como um todo também fica mais Exatamente, mais fraca. fraca. Crianças que crescem sem uma estrutura familiar firme têm mais dificuldades. Têm mais dificuldades porque, infelizmente, e isto aqui agora vou inclinar um pouco pelas mulheres, porque para as mulheres vamos excluir também aquela parte do pai ausente, é mau pai, não quis saber do filho, etc. Mas mesmo às vezes, quando estamos a falar de casais separados, a probabilidade daquela criança tomar o mau rumo, sempre inclinando para a mãe, é muito alta. Porque a mãe será sempre, numa grande maioria, a boa da fita. E o pai, o mau da fita. Porque com o pai, se calhar vamos colocar aqui. A criança, ou as crianças, vão à casa do pai e fazem aquilo que o pai manda e dita. Depois vão para a casa da mãe e fazem exatamente aquilo que lhes apetece. Onde é que acham que as crianças vão se inclinar mais em querer estar relativamente quando forem mais velhas? Ou socializar e etc. No sítio onde deixam que façam as vontades deles.
E qual é a consequência de fazer todas as nossas vontades? Muitos problemas no futuro. Tanto emocionais quanto sociais, o que pode criar uma geração de adultos ainda mais inseguros e desconectados da realidade. Deixar de lado os valores tradicionais também tem mudado a forma como as pessoas se conectam na sociedade. Eu vou te explicar. Antes, a família era onde você aprendia coisas importantes, como empatia, responsabilidade ou até mesmo A base humana. respeito pelas tradições. Com cada vez menos pessoas valorizando esses papéis, muitos desses ensinamentos estão sendo perdidos. Isso tem criado uma sociedade mais individualista. Sem regras, sem empatia, sem bom senso. Porque a partir do momento que nós temos que discutir, ou as pessoas sentem a necessidade de discutir bom senso na internet, é porque a sociedade está a desmoronar. Uma sociedade onde todo mundo só pensa em si mesmo. Um outro problema é que essas mudanças têm causado uma quebra entre as gerações. Os jovens de hoje, que cresceram ouvindo que é mais importante ser livre e independente, muitas Já não querem relações, porque somos todos eu. Não existe altruísmo, é tudo egoísmo. vezes não conseguem entender ou valorizar os esforços das gerações anteriores para manter uma família estável. Essa falta de conexão prejudica muito a continuidade da cultura e pode enfraquecer a identidade das pessoas, Que nojo. tanto delas quanto das próprias comunidades. É que atenção, mas isso é porque eu não gosto de homens. Mas isso até nos homens é nojento. É claro que vão dizer, um homem másculo tem pelos no sovaco, é normal, mas eu acho nojento quando está demasiado grande. Agora imagina até pintar. Ela pintou de azul. Se conseguem ver aí. Buscar a independência financeira e pessoal Dear women of color, thank you. é uma coisa muito importante, sem dúvida. Mas é importante se perguntar, isso tá vindo a que custo? Qual que é o custo de tudo isso para você? Muitas mulheres estão sobrecarregadas, tentando dar conta de carreiras exigentes. É que vocês não estão a ver o nível do peso que é tentar suportar algo que sabes que tens que dividir. Basicamente, o que eu estou a ver é o homem e a mulher. O homem oferece-se a dizer, olha, posso ajudar-te a levar o garrafão de água, os sacos. Vê a mulher com vários sacos e diz assim, ok, posso-te levar. O homem vai ser criticado por dois tipos de pessoas, daquilo que são mulheres. Vai ser criticado no sentido das outras, feministas extremistas, a dizer que ela consegue levar as coisas sozinha e obviamente recai no peso sobre a outra que está a carregar o saco e depois quer impressionar essas mesmas mulheres porque acredita na ideologia, e as outras que vão dizer que um homem a sério levaria tudo sozinho. O que quer dizer que ambos vão ser criticados, mas o peso recai sempre sobre o homem, em que o homem não pode dizer nada à mulher, mas é expectável tudo o homem fazer. Vida social, em alguns casos ainda participar de movimentos feministas. Essa pressão por ser bem... E atenção, hein? Vocês parecendo que não, mas há muitas feministas que é mesmo falta de homem. Eu sei que este comentário é muito machista, mas é verdade, muitas dessas mulheres é falta de homem. Podem dizer que os homens não prestam, um homem tem que fazer isto, um homem não sei das quantas, mas assim que têm a oportunidade de estar com um homem, não só elas baixam um bocadinho a crista nas redes sociais, naquilo que dizem, mas como desaparecem e deixam de opinar, só aparecem fotos, porque eu já vi muitas mulheres que estavam sempre a publicar o homem é para porcaria, ou o homem não sei das quantas, o homem obviamente está a passar por uma crise na relação. Depois temos essas também. Mas da noite para o dia encontra alguém, já começa a meter fotos a rir, com uma frase qualquer retirada do chat GPT, a dizer, epá, a vida é bela, o sonho, as estrelas e etc. Mas há 2 semanas atrás estava a falar bué da mal dos homens. Muitas dessas mulheres são, salvo seja, feministas de internet, por carência. Carência. Há muitas mulheres carentes. Vocês não têm a noção da quantidade de mulheres carentes que andam por aí. E aquelas que vocês supostamente acham que é uma mulher que está constantemente a ser bombardeada e possivelmente estará a ser bombardeada por vários homens, é extremamente carente. Primeiro porque obviamente ela está a tentar se esquivar dos homens que só querem uma coisa. Depois a outra é tentar identificar
os homens que ela seleciona como os homens que de facto querem algo com ela. A sério. E nessas triagens todas que faz, são muitas desilusões. O que é que acham que ela vai sentir no final do dia? Carência. E obviamente lá está. Falando bem ou falando mal das mulheres, eu até percebo algumas que caem naquele erro de deitarem-se com alguns homens que não deviam. Mas lá está, é o pico da carência. E lá está. Haverá sempre homens predadores de carência. À espera disso. Insucedida e realizada, alimentada por expectativas muito altas, tem levado a ainda mais casos de ansiedade e depressão entre as mulheres. Um outro ponto é que desconstruir essa ideia tradicional do que é ser mulher não necessariamente trouxe mais liberdade para as mulheres. Muitas vezes elas só trocaram um tipo de pressão por outro. Antes era esperado que as mulheres fossem boas mães e esposas. Exatamente, um enorme peso. Agora, o peso que cai sobre elas é serem boas mães e boas empreendedoras, mulheres com negócio e por aí fora. E agora esperam que elas sejam profissionais de sucesso, independentes e que dão conta de tudo sozinhas. Mas isso é um peso que elas embarcaram sozinhas e que agora estão a forçar isso sozinhas. Lá está, novamente, o exemplo do saco. Dividido é muito mais prático carregar aquele saco. Mas agora, se a ideia é interpretar um papel de que eu consigo tudo sozinha, aí vai ser muito difícil. Porque aí estás a humilhar-te para tentar provar algo desnecessariamente. E a verdade é que os dois lados são muito difíceis quando são impostos como uma única opção. A Europa está passando por grandes mudanças culturais, e é importante você olhar para os lados bons e ruins disso tudo. Mas se todo mundo abandonar os valores tradicionais sem pensar muito bem, pode ser que a sociedade fique mais desconectada, mais individualista e ainda mais frágil emocionalmente. O ideal seria que as mulheres tenham liberdade de escolher o que querem para suas vidas, seja serem mães, ter famílias, seguir uma carreira ou até mesmo combinar tudo isso. Mas essas escolhas precisam ser respeitadas e valorizadas, sem desconsiderar a importância da família na construção de uma sociedade forte. E não para por aí. O próximo ponto, ou a próxima consequência que eu quero falar aqui, é um pouco mais difícil de discutir no YouTube, mas eu tenho certeza que você já parou para pensar sobre isso. A cultura do empoderamento e a hipersexualização. Nos dias de hoje, não é difícil perceber como que as redes sociais estão cheias de conteúdo que promove a hipersexualização. Putaria. Fotos provocantes, danças sensuais. Mas atenção, eu recentemente fiquei sem a minha página, coisa de 2 meses atrás, 2 meses atrás, exato, já estamos em abril. 2 meses atrás eu fiquei sem a minha página e eu basicamente o que é que eu fiz? Criei novamente outra página e nessa página coloquei alguns vídeos sobre várias coisas que eu falo no podcast. Mas a parte curiosa foi que quando eu entrei na página Explorar, quando não tinha acesso a absolutamente nada, tinha acabado de entrar na página Explorar. Não tinha selecionado nenhum vídeo, nada. A primeira coisa que eu vejo, vários vídeos de mulheres a mostrarem o rabo. Fotos a mostrar o rabo. Mulheres, rabo, tudo quanto é rabo. Estava ali na página de Explorar. O que quer dizer que o próprio algoritmo também empurra isso. Obviamente há homens que vão à procura disso e aquilo depois aparece como resultado. Mas eu acabei de criar uma conta nova. E na página de Explorar é só rabos que eu lá tenho. E depois eu tinha que ir lá nos 3 pontinhos a clicar novamente. Sem interesse. E procurar coisas do meu interesse como bicicletas. Pesquisar na barra. E colocar lá bicicleta não sei do que, elétrica, por exemplo. Depois aparecer e tenho que meter like. Procurar novamente outras bicicletas, meter like. Para dizer ao algoritmo que eu não quero ver rabo e sim bicicletas. E esse processo levou-me uma semana até ter o meu algoritmo, ou a minha página de Explorar neste caso, só com bicicletas. E o mesmo faço com as minhas outras páginas. Mas volta e meia há ali um rabo que aparece. Não porque eu pesquiso, porque eu evito pesquisar essas porcarias. E uma constante busca por likes e validação tem se tornado bem comum. O mais intrigante...
Mas também são empurrados certamente por causa dos likes que essas mesmas fotos e vídeos têm. É que muitas vezes são as próprias mulheres que impulsionam essa tendência. Claro. O que antes era visto como algo imposto pela sociedade, o que supostamente antes era vergonhoso, hoje pegaram nisso e chamam de empoderamento. Hoje é promovido sob o discurso de empoderamento. Mas será que isso é mesmo empoderamento ou só está diminuindo? Olha a decadência. É isto que nós vemos hoje em dia. Mulheres que tiram fotos espetaculares, é por isso que eles fazem depois a comparação. Esta é a minha primeira bebida, esta é a minha segunda bebida, esses vídeos que andam a circular aí. E basicamente estão elas depois no final da noite todas rotas, boca toda cheia de batom espalhado, com um pé no chão, outro pé no salto alto, ou com a bota na mão e andar com uma carteira toda completamente lastimável a postura. Mas hoje em dia é isso é que nós temos. Vemos uma foto e aquela mulher toda bonita, bem estruturada, bem colocada na foto e nós temos um senso daquilo que ela pode ser. Mas lá está, o que ela pode ser é que deixa o homem, pelo menos o homem com algum senso, atraído por ela. O que não se fixa só pelo olhar daquilo que vê ou daquilo que sente lá em baixo. Que é a postura de uma mulher. E muitas dessas mulheres, independentemente se hoje já fazem a maquilhagem muito melhor, têm um corpo muito melhor que antigamente, não têm postura de uma mulher. Primeiro, não sabem falar. Não sabem estar. Terceiro ponto, por mais bonita que sejam, são umas autênticas matumbas. Terceiro ponto. E depois vês elas todas bonitas, mas metem para o corpo que é muito fast food. Vês elas todas bonitas, chiques, com salto alto, depois vais a ver o que é que estão a comer, hambúrguer para a peida. Cachorro quente. Cerveja. Se for preciso estão a beber uma litrosa. Ali, toda bonita. Roupa justa e etc. Depois calçam um salto alto, não conseguem andar no salto alto. Antigamente havia aulas de classe para as mulheres. Hoje em dia elas aprendem a ser mulheres através de maquilhagem e vídeos de dança. Reflitam sobre isso. O valor da mulher. Se por um lado a hipersexualização é apresentada como uma forma de expressão... E atenção, hein? Mulheres, aquilo, são necessárias para o ecossistema. São necessárias. Não vou dizer que devemos descartá-las e dizer que elas deviam ser envergonhadas e por aí fora. Só que há mulheres que nasceram mesmo para isso. O lamentável são aquelas outras mulheres que são convertidas a isso. E no final do dia, depois acabam por ficar arrependidas. Mas isso é tudo uma consequência do consumo constante do que existe nas redes sociais. Vamos por partes. A Liso falava de body positivity, positividade de corpo, temos que ser gordas e etc. As pessoas têm que nos amar, os homens são machistas, etc. Emagreceu. Tivemos a outra que é a Black China, também andava com rabo enorme, peito enorme e andava a mostrar o corpo e etc. Eu também empoderamento, etc, etc. Agora retirou o corpo todo, mudou de nome, está a utilizar o nome dela próprio, já não é Black China, Angel White, e é esse o nome dela. E é esse o registro agora dela. Converteu-se completamente e era stripper antigamente. Amber Rose, uma mulher que andava sempre ali a mostrar o rabo, andou com o Kanye West, fez um desfile a dizer que slut walk, que basicamente é a caminhada das bandidas, para não dizer outra coisa, e que nós temos que ser empoderadas, porque é que as bandidas têm que ser discriminadas, etc. Agora está a fazer comentário para a campanha, ou fez comentário para a campanha de Donald Trump. E como sabem, Donald Trump representa os conservadores. Já anda mais coberta, já tem um discurso totalmente diferente, já não apoia certas coisas. Estão a ver aqui como é que as pessoas no final do dia acabam sempre por chegar a um ponto que desde o início já sabemos que é isso que devemos fazer. Mas têm que passar pela decadência para se tornarem pessoas. Podes provar um pouco da decadência, mas o teu discernimento tem que disparar logo e dizer, ok, não é isso que eu quero para mim. Mas há pessoas que não, vou provar mais. Todos que estão à minha volta,
Os mais velhos, as pessoas que passaram por isso, os exemplos que eu posso ter dentro da minha família ou fora, ou à minha volta, não representam aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu sou. Porque eu sou diferente dos outros. Tudo aquilo que está a acontecer já aconteceu. E vai continuar a acontecer. Pessoal e de liberdade, autonomia, por outro, ela pode trazer consequências muito preocupantes. A ideia de que uma mulher tem total liberdade para se vestir e se comportar como quiser. Eu, quando era mais novo, olhava para essas coisas assim e ficava logo, quero. Podemos culpar as hormonas? Podemos. Mas hoje em dia são registros que eu tenho logo na minha cabeça. É como a música da Ruth Marlene, não sei quem, Ágata, não és homem para mim, nem é mulher para mim. Digo logo, isto não é mulher para mim. Coitados são os que ainda não conseguiram desenvolver isso. Por mais que digam, agora estás com 37, é que estás a pensar. Não, já pensava isso muito antes disso. Só que o problema já funcionava de uma forma mecânica. Muitos homens, antes de existir Red Pill, já tinham esse tipo de comportamento. Porque ela é bandida. Ela é bandida. O que acham? Qual é que era a finalidade que aqueles homens faziam? Ou tinham com aquela mulher? Só que os burros é que desleixavam-se na proteção. E depois acabavam na teia da aranha. E aconteceu isso a muitos. Que hoje em dia estão-se a lamentar. Mas não querem isso para os filhos. É um passo importante para a igualdade. Mas quando essa liberdade é usada de maneira exagerada... E essa mesma mulher que teve o filho, o que aconteceu? Encontrou a igreja. Encontrou Cristo. Isso pode acabar ainda reforçando alguns estereótipos antigos. Por exemplo, ao transformar o corpo feminino em um produto para likes e visualizações... Há muita coisa que se vende. Biquínis, roupas, até sapato. A mulher está a vender sapato e basicamente vão apreciar o corpo. Mesmo sabendo que o corpo não é igual, mas elas revêem o corpo naquele sapato. Cabelo, se for ela toda coisa, o cabelo comprido, ela não pode, até não tem o mesmo tecido de cabelo, mas por ter um corpo bonito, uma cara bonita, vai dizer, é este tipo de... Porque eu lembro também, isso acontecia aos homens. Eu tinha tipo uma entrada assim, que é um V do Vegeta, e basicamente chegava ali no barbeiro e dizia, eu quero aqui, na altura não existia Drake, né? Mas eu quero o penteado igual do Drake. E o barbeiro dizia, amigo, mas tu não tens o pé de cabelo do Drake, eu não te posso fazer isso, posso pintar, mas tu não tens esse pé de cabelo. E o mesmo acontece com as mulheres. Elas querem ser a capa de revista. Por isso compram tudo aquilo que está na capa de revista. Os homens não. Os homens tentam inventar ao ponto de chegar a ser ou parecer com aquele tipo de pessoa. Mas dificilmente chegam lá. É a diferença. Já a mulher não. Não mede meios. Ainda para mais, na atualidade que vivemos, já fazem operações estéticas. Fazem tanta coisa. Deitam-se com homens em troca para comprar não sei o quê. Ou para exibir não sei o quê. Isto é tão triste, lamentável. Muitas vezes se perde de vista o valor de outras qualidades que vão além da aparência. Já falámos sobre isso. Lá está, o saber estar com uma mulher. Vocês sabem o que é uma mulher? Vocês estão a comer, que ela tem a postura dela toda assim, a comer, a falar contigo. Há outras que sentam contigo assim, estão a falar contigo, tipo estás a falar com os rapazes, meu. Ou nha mano, isso é se for cabo-verdiana, né? Mas nha mano. Ou uma mulher está a te chamar de ui. Uma mulher a chamar-te de ui. Mas no entanto lá está, na foto, não mostra isso. Isso também pode levar a uma pressão enorme para que as mulheres sejam sempre perfeitas, alimentando ainda mais as inseguranças e criando um ciclo de validação baseado só na imagem. Mas o peso cai mais sobre as mulheres entre mulheres do que homens nas mulheres. E na aparência física. A geração atual tem defendido muito a ideia de liberdade total. Viver sem amarras, sem se importar com o que os outros pensam e sem assumir nenhuma responsabilidade. Isso é vendido como o ideal de felicidade. Mas o que muitas vezes não se fala é que essa liberdade pode ter um preço muito alto. Quando a sua vida gira em torno de likes, seguidores e uma busca constante por atenção, a conexão com o que realmente importa pode acabar se perdendo. Muitas mulheres que abraçam essa cultura acabam se sentindo vazias, mesmo estando no topo das redes sociais. Porque não existe um propósito. Não existe um propósito. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu adoro fazer os reacts. Eu adoro fazer o meu podcast. Falo com pessoas diferentes.
pá, dá uma sensação enorme, porque enorme no sentido boa, uma enorme sensação boa, em que estou a conhecer pessoas diferentes, estou a trazer um conteúdo único no seu registro. Fiz um comentário, estou a pensar em fazer o próximo. Tenho o meu evento este ano, conto com vocês para esse evento, dia 2 de agosto. Estará a passar, possivelmente aqui por cima, o dia do evento. Apenas 15 euros, não se esqueçam. Eu adoro essas coisas todas, mas são sempre metas que eu traço para mim próprio. Não é para a fama. A fama é uma consequência. Agora estou a parecer aqueles coaches. Mas o meu maior propósito, neste preciso momento, é educar a minha filha e passar os valores que eu quero passar para a próxima cidadã que irá estava a faltar a palavra, incorporar na sociedade. Esse é o meu maior propósito. Depois, obviamente, há outros. Mas o meu maior propósito, acima de tudo, é esse. Obviamente, depois existe a minha própria realização, a nível profissional, mas estou encaminhado. Porquê? Posso dizer que não tenho um trabalho, tenho uma carreira. Eu estou na área que eu quero, os anos que levaram a manter lá, não é? Por isso é uma carreira. Trabalho é quando são coisas que tu vais fazendo aqui, ali, etc. E várias vertentes, várias áreas. Quando já estás vários anos num só trabalho, isso transforma-se numa carreira. Pá, vamos pôr 10 anos, por exemplo, se estivesses a trabalhar na hotelaria. Pá, tu tens uma carreira, ou fizeste uma carreira na hotelaria. Por mais que digas, não, era só para safar e etc. Não, fizeste uma carreira na hotelaria. E voltando aqui à questão a nível do propósito. Se tiveres um propósito, se ocupares a tua mente com outras coisas para além desse grande propósito que é o teu projeto, aquilo que queres fazer e etc., não sentes esse vazio. Porque, por exemplo, imaginemos que eu acabei de gravar, vou editar, tenho mais um episódio, as pessoas vão falar, ok, mas depois tenho um dia livre. Não tenho passatempos, não tenho família, não tenho nada. Vou sentir um vazio enorme. Depois vou ter aquela necessidade de estar constantemente no meu projeto a querer produzir qualquer outra coisa e inventar coisas. É bom e é mau. É mau porque lá está, vou estar sempre a recorrer ao meu projeto para poder sentir-me bem. Não, aí já vem um pouco do hobby, ir ao ginásio. Eu faço sempre publicidade de andar de bicicleta porque é a coisa que eu gosto de fazer. Andar de bicicleta, passear, estar ao ar livre, sentar num jardim, ler um livro, ver pessoas. E atenção que eu não estou a dizer que tens que ir para o centro comercial porque tem muitas pessoas. Não, ar livre é tão bom quando estás isolado, quando estás contigo próprio. Se vocês focarem-se nos vossos propósitos e na forma como nos tempos livres conseguem encontrar a vossa paz e ao mesmo tempo exercitar a mente e juntamente com o corpo, pá, não há vazio que vá acontecer convosco. Obviamente família e para aí fora, não é? Mas pronto, só nesse registro de o que tu podes fazer. A felicidade momentânea de ser admirada pela sua beleza ou sensualidade muitas vezes é substituída por um sentimento de insatisfação, de ansiedade ou até mesmo de solidão. Já falámos sobre isso, a beleza não é tudo. Há muitas pessoas que sentem-se sozinhas porque lá está. Homens que só querem uma coisa, outros que são chatos e outros que simplesmente não se querem aproximar porque sabem que tu já tens esses outros dois aqui. Os chatos e os que só querem uma coisa. E um ponto aqui é que a busca por uma vida totalmente livre acaba deixando de lado coisas muito importantes, como construir relações profundas ou assumir compromissos que trazem significado. Uma geração que quer viver apenas o presente, sem pensar nas consequências futuras, pode estar plantando simplesmente sementes de solidão e arrependimento. Quanto tempo é que isto falta? Já acabou? Não, ainda falta. Essa mentalidade também afeta a forma como as mulheres são vistas pela sociedade. Quando o foco está apenas na liberdade individual, existe menos espaço para discutir sobre empatia, colaboração ou até responsabilidade em si. A ideia de ser livre, entre aspas, quando é mal interpretada, pode se transformar em uma visão muito egoísta e desconectada do mundo. Promover essa... Por exemplo, há a ideia que, outra vez, aqui este
frame, a ideia que existe sobre a liberdade da mulher. A ideia de ser livre, entre aspas, quando é mal interpretada, pode se transformar em uma visão muito egoísta. Exatamente. Porquê? Porque temos agora mulheres que querem estar numa relação comportando-se como uma solteira. Um homem não me tem que dizer absolutamente nada, eu não devo satisfações a um homem, mas no entanto quero estar numa relação com um homem. Isso faz sentido. Faz sentido entrar numa empresa, faltar ao trabalho e dizer que ninguém manda nela porque ela... mas aí estão a pagar. Não interessa. É um compromisso. Como é que as pessoas adultas, atenção, adultas, acham que compromissos podem ser quebrados ou desrespeitados e manter o mesmo nível de credibilidade de um adulto ou uma pessoa responsável? Só mesmo no século XXI, no ano 2025, que acham isso normal. Vou assumir um compromisso, independentemente de qual for o compromisso, vamos colocar até uma marcação de uma coisa. E vamos colocar aqui os africanos, por exemplo. Os africanos são muitos que se queixam a dizer: nós temos que nos ajudar, nós temos que ser mais proativos, temos que fazer isto, aquilo, aquilo outro e viajar. Essas coisas todas. Mas experimentem falar com esse mesmo africano ou africana que diz que nós temos que fazer isto, mudar e etc. Diz assim: olha, vamos fazer um pequeno teste. Todos os dias vai até um X sítio e tira uma foto daquele sítio, por exemplo. Vamos colocar, vai à Porta do Colombo durante 7 dias. Vai à Porta do Colombo e tira uma foto às 6 da manhã. Só para testar o nível de coerência e a consistência que aquela mesma pessoa tem. Muitos garantidamente que ao segundo dia já não vão. Porque vão estar com dor de cabeça, porque está a chover, porque tem a mãe, se calhar, foi sequestrada por tartarugas ninjas, porque o céu caiu, porque houve um tremor de terra e partiu todo o mundo. Eles estão agora no meio do centro do globo e vão ver as desculpas. Já viram o que é que isso depois vai fazer à tua mente? Ao nível de credibilidade que tu vais dar às pessoas? Mais concretamente aqui os africanos. Querem mudança, mas não querem fazer a mudança. Não têm a predisposição de tomar uma atitude em coisas pequenas. Depois eles são capazes de dizer: mas ninguém estava a pagar por isso. Se tu disseste que estás a pagar, eles eventualmente poderiam até ir todos os dias, mas iam chegar atrasados ou pedir desculpa para sair mais cedo. Ou para ir a um outro sítio que fica mais próximo. E são essas mesmas pessoas que estão a criticar que não existem oportunidades, que os africanos não conseguem sair do sítio onde estão e por aí fora. Enfim. E desconectada do mundo. Promover essa hipersexualização como algo positivo pode acabar prejudicando não só as mulheres que escolhem esse caminho, mas também a forma como elas são vistas pelas pessoas. Em vez de reforçar o valor da mulher como um todo, isso pode limitar a identidade dela apenas a um aspecto, o corpo. E a longo prazo, isso também afeta. Mas há muitas que até gostam disso. Porquê? Porque quando chegamos a um encontro com elas, ou quando começamos a falar com elas, vemos claramente que só o corpo dela e a cara dela, o tempo que ela levou a malhar e o tempo que ela levou a fazer maquilhagem, é o suficiente para manter uma conversa a acontecer. Estamos ali a fazer perguntas e ela, sim, ok, não sei as quantas. Ela pode ter interesse, mas não tem a capacidade de desenvolver uma conversa. E estamos nós a perder o nosso tempo, que nem uns macacos, que nem uns palhaços de circo, ali a dançar, a fazer, para entreter a rapariga. Porquê? Porque a rapariga não sabe desenvolver uma conversa. Ela acredita que uma conversa é ela responder às perguntas. Da próxima geração. Meninas mais jovens crescem vendo que o caminho para o sucesso é ser bonita, é ser sensual, é ser popular. Não desenvolvem intelecto, não são ambiciosas, são gananciosas. Enfim. Lá nas redes sociais.
e elas podem acabar acreditando que essas são as únicas coisas que importam, deixando de lado outras áreas importantes como a educação, a criatividade ou até mesmo os valores pessoais. E veja bem, não tem nada de errado em querer se sentir bonita ou usar suas redes sociais para se expressar. Mas O problema está em reduzir a identidade da mulher apenas a beleza. Exatamente. Exatamente. apenas a isso. O verdadeiro empoderamento não é só essa liberdade de vestir o que quer e se expressar Há uma coisa que eu vou-vos contar. Olha, ficou aqui num frame engraçado. Olha, ele tem uma verruga mesmo aqui. da forma que quiser, Vamos mudar de frame. mas também Exato, esse frame é melhor. Eu vou-vos dizer uma coisa que é muito, muito, muito peculiar. E digam-me se já aconteceu convosco nos comentários. Muitas mulheres, por serem bonitas e bastante apelativas aos olhos dos homens, requisitadas por muitos homens, elas sentem sempre aquele poder sobre qualquer homem que queira falar com ela, queira conhecer, esteja em conversas ainda com ela. Só que há uma coisa que eu já notei há muitos anos, ao longo desses anos todos, é que essas mesmas mulheres, quando deparam-se com um homem inteligente e elas não conseguem acompanhar esse mesmo homem na sua inteligência ou na sua conversa, mais concretamente, sentem-se intimidadas. Da mesma forma que um homem sente-se intimidado com uma mulher bonita sente-se intimidada com um homem inteligente. E é aí que tu vês, da mesma forma que um homem gagueja perante uma mulher bonita, a mulher gagueja perante um homem que é inteligente. Porque não consegue complementar, quando o homem está a falar com uma mulher bonita, a sua beleza. E a mulher bonita, quando é o caso, obviamente, não consegue complementar a inteligência ou no teor de conversa que aquele homem inteligente tem. E vem aí a pessoa patinar, que é uma coisa doida. É muito curioso isso, muito curioso. é valorizar outras qualidades, como a inteligência, a criatividade, a empatia. A boa educação, a cordialidade, sabe tão bem falar com uma pessoa simpática. E nos tempos modernos, um discurso tem ganhado cada vez mais força: priorizar o sucesso pessoal acima de tudo. Isso pode parecer algo positivo à primeira vista, afinal, quem que não quer ser bem-sucedido e independente? Mas o que acontece quando essa busca constante pelo próprio sucesso começa a prejudicar os seus relacionamentos, a sua família ou até mesmo a sua própria Se tens 30 anos e és influencer, não vale a pena. felicidade? A verdade é que esse individualismo extremado tem criado uma geração cada vez mais isolada e triste. A ideia de ser autossuficiente é vendida como se fosse o auge do sucesso. Você não precisa de mais ninguém, você é capaz de tudo sozinho. Mas essa mentalidade está levando muita gente a abrir mão de algo essencial: os vínculos. Em nome de uma vida independente, muitas pessoas têm se afastado de amigos, de parentes ou até mesmo de relações amorosas. Isso é verdade. E qual que é o resultado disso tudo? Uma única palavra: solidão. A falta de conexão humana é uma das maiores causas de problemas emocionais nas Mas às vezes torna-se difícil porque a conexão que tu tentas criar com certas pessoas, tu vês o vazio nelas. Eu agora estou a falar do meu caso, por exemplo. Há muitas situações em que tu vais falar com uma pessoa e sentes um vazio enorme porque a pessoa não consegue te... Tu tens uma desassociação, basicamente. Tu falas com a pessoa de uma coisa, a pessoa interpreta outra coisa, ou então utiliza as mesmas frases que tu já ouviste 50 mil vezes em várias plataformas e vários sítios. Quer seja autocarro, quer seja na internet. E às vezes é custoso depois falar com muitas pessoas porque elas todas pensam de igual forma, falam da mesma forma, usam o mesmo discurso. Aí é a maior solidão, aí é garantidamente a maior solidão. Porque é tudo a mesma coisa, falam exatamente da mesma forma, pensam da mesma forma. sociedade atual. Sem laços fortes, as pessoas se sentem ainda mais vulneráveis.
mesmo que tenham alcançado. Mas aí tens que ter um alicerce. Graças a Deus eu tenho uma boa família, com uma base familiar espetacular. Mas aí também tens que, obviamente, para quem não tem, não sei o que eu posso dizer, mas com a base familiar ajuda-te bastante a estar alicerçado nas tuas ideias, naquilo que tu és, com quem podes falar, ou à vontade e pessoas que podes confiar. Agora, fora disso, complicado. O tão desejado sucesso pessoal. Ninguém vive plenamente sozinho. É debatível isso. É debatível. Por mais autossuficiente que ela tente ser, as conexões com outras. Depende. As pessoas têm que entender, por exemplo, o meu caso. Eu considero uma pessoa, apesar daquilo que eu faço, da forma que sou e da forma que falo, eu considero uma pessoa introvertida, mas com uma capacidade de sociabilidade seletiva. Porquê? Porquê é que eu digo isso? Vocês estão a ver aquele telemóvel viciado que vocês basicamente está a 100%, quando fazem uma chamada fica logo a 0% ou 10% e fica sem bateria? Eu considero-me essa pessoa e a bateria é basicamente a bateria social que eu tenho. Eu a maior parte das vezes ando com a bateria social de 5, 10%. Posso até falar, mas não é para falar muito. Por isso é que depois o telemóvel desliga. E assim é que eu me considero. Posso até estar numa boa, falar contigo, desenvolver ali umas conversas, tranquilo, mas não é uma coisa que depois no dia seguinte quero voltar novamente a fazer. E estar novamente ali constantemente a falar durante 1, 2, 3, 4 horas. Eu quero falar com pessoas diferentes, um certo determinado tipo de hora e um certo determinado tipo de ocasião. Eu não saio de casa constantemente ansioso para falar com alguém. Eu saio com o objetivo de fazer aquilo e voltar. Agora, se sou parado por causa de uma situação qualquer para falar, tranquilo, não há problema nenhum. Também não sou esse tipo de... Não sou antissocial, sou introvertido. Introvertido basicamente é uma pessoa que tem pouca energia social. E a pessoa extrovertida é uma pessoa que tem muita energia social. É por isso que leva mais tempo a estar sozinha e calada. Eu sou uma pessoa introvertida, mas com capacidade de ser extrovertido quando necessário. Mas lá está, não sou constantemente ali beca, 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 beca. Por isso, não sei até que ponto que ele, essa coisa de estar a falar com alguém, preciso estar com alguém, é complicado. É bom falar com pessoas na rua porque estamos em sociedade, né? E há essa necessidade de falarmos, cordialidade, por aí fora. Agora, por exemplo, estar num jardim, uma pessoa senta-se e começa a pôr a conversa e começamos a falar, é bom, mas há dias e dias. Há dias e pessoas, como é óbvio. Há aquelas pessoas que são antissociais, nem querem falar sequer. Pessoas são o que realmente trazem sentido para a vida. Quando tudo na vida gira em torno de metas individuais, das suas coisas, as relações acabam ficando em segundo plano. Um exemplo claro disso é a queda no número de casamentos e a dificuldade de formar famílias em muitos países da Europa. Nada, fico. Nada. Há muitos estímulos para as pessoas desrespeitarem o matrimónio que é o casamento. Ponto. Muitos estímulos. E dentro desses estímulos todos, há pôr o dedo no rabo do homem. A ideia de construir algo em conjunto com outra pessoa parece muito menos atraente do que só buscar realizações profissionais ou até mesmo viajar pelo mundo sem compromisso. Mas o que está sendo deixado de lado é o fato de que esses relacionamentos são fontes importantes de estabilidade, de apoio emocional. Até mesmo as amizades estão sendo impactadas. Muitos relatam que se sentem solitários, mesmo tendo centenas de amigos nas redes sociais. Mas uma coisa não implica a outra, como é óbvio, não é? Redes sociais não quer dizer que muitos amigos são os teus amigos. O teu amigo é pessoas que podes telefonar quando precisas, são pessoas que guardam os teus segredos da mesma forma que tu guardas os segredos delas. São pessoas que, apesar das suas indiferenças, a tua personalidade, as suas diferenças quanto à tua personalidade, mantêm amigos e estão sólidos. Não é aqueles que depois dizes uma coisa e vocês discordam e acaba a amizade. Isso não é amizade. São pessoas que tu conhecias. São pessoas que
são próximas a ti, mas não quer dizer que sejam amigos. Amigos é tal e qual uma relação, é isso que as pessoas não entendem. Uma relação amorosa, vá. A amizade é uma relação, é uma relação, mas não amorosa. Tens que perceber de onde é que aquela pessoa veio, porque que ela acredita, o que é que acredita e de que forma que os teus ideais estão mais ou menos alinhados com os ideais dessa mesma pessoa. Isso é uma amizade. Porque do que serve as amizades de hoje em dia? Do que serve dizer que é teu amigo, porque vocês foram, beberam uns copos, saíram, foram à discoteca e etc. E depois tu publicaste na internet que apoias o André Ventura e ele é do Bloco Esquerda. Apoia a Mariana Mortágua. Estragam logo ali a amizade. Começam a bater boca nos comentários, porque lá está, se forem amigos não vão falar nos comentários, vão falar por mensagens. Mas batem boca um com o outro e deixaram de ser amigos por causa de política. Isso não é uma amizade. Uma amizade é saber, lá está, e a amizade não é todos concordam com, isso já é mais coisa de mulher, em que a amizade é que todas nós concordamos com aquilo que cada uma faz. Isso não é amizade, isso é uma péssima amizade. Péssima amizade. Agora, dentro do grupo dos homens, é criar um entendimento em que eu posso não concordar com a ideologia dele, eu tento perceber o porquê, mas se ele tem os mesmos valores que eu, ou estamos mais ou menos alinhados no mesmo sentido de princípios e valores, tranquilo. E podemos enquadrar pessoas que são corrompidas. Pá, se és corrompido, tens amigos que estão corrompidos, estão na mesma laia, tranquilo, não há problema nenhum. Pá, isto é diversidade. Isso acontece porque os relacionamentos superficiais não conseguem substituir as conexões profundas que realmente importam. O individualismo exagerado também tem um impacto muito grande na forma como as pessoas... Mas se tudo é politicamente correto, como é que as pessoas vão conseguir ter uma conversa profunda? Se eu fizer uma pergunta sobre um tema, sobre um tópico, que requer que a pessoa seja transparente naquilo que vai dizer, mas ela prefere não responder porque não quer ofender ninguém, como é que vamos criar uma ligação profunda? Se eu tenho medo de falar sobre as mulheres, os homens, etc., porque eu não quero ser rotulado como um machista ou uma feminista ou quer que seja, como é que as pessoas vão ter conexões profundas se ou é para ofender ou é para esconder? Pessoas veem a sociedade. O senso de comunidade, de estar junto com as pessoas e de colaboração tem diminuído. E muitas vezes a mentalidade é de cada um por si. Isso enfraquece os laços sociais e aumenta o sentimento de isolamento, especialmente em momentos de dificuldade. Ninguém quer se ajudar mais, porque as pessoas só querem fazer o que é seu. Mas às vezes é questão de ter ajudado e, obviamente, obteve só desilusão. Pá, eu posso dizer que, não vou dizer que arranquei com a carreira de muitas pessoas, mas estimulei muitas pessoas a fazerem muita coisa que hoje em dia estão a fazer, mas a mínima possibilidade que têm para amontoarem nas tentativas de cancelamento que já aconteceu, elas estão lá. Eu podia fazer coisas e falar delas e etc, mas não vou falar. Porquê? Porque se quem for pesquisar e quem estiver a par da situação sabe que aquela mesma pessoa esteve na minha plataforma, usufruiu de uma ajuda que eu possa ter dado, nem que seja de disposição e por aí fora. Mas, tranquilo, porque existe algo chamado karma. E essa mesma pessoa, quem conhece o seu percurso, saberá que ela usufruiu de algo que hoje está a cuspir no prato. Mas eu deixo as coisas para o karma. Não me preocupo, nem me vou dar o trabalho disso. Deixo para o karma. Mas lá está. Ao acontecer várias vezes essas situações, do que vale estar a apoiar e ajudar as pessoas? Se sabes que no final o resultado é aquilo. Ingratidão, crítica e por aí fora. Por isso, a individualidade. Nem sempre é não saber o que é que está do outro lado da porta. Às vezes é saber o que é que está do outro lado da porta e manter a porta fechada. Sem uma rede de apoio, os desafios da vida ficam ainda mais difíceis de enfrentar.
Essa desconexão também tem efeitos negativos em um nível cultural. Quando cada um só se preocupa com seus próprios interesses, tradições e valores que antes uniam as pessoas começam a desaparecer. E o que sobra? Uma sociedade fragmentada, separada, onde as pessoas se sentem perdidas e desconectadas umas das outras. Outro problema desse individualismo que vem com esses movimentos é a ideia de que a felicidade vem apenas de conquistas pessoais. Essa mentalidade faz com que muita gente acredite que precisa ter sucesso na carreira, dinheiro e liberdade total para ser Para sentirem-se realizados. É um absurdo. feliz. Mas estudos mostram que pessoas com relações significativas são geralmente muito mais felizes do que aqueles que vivem isolados. É a tal conversa que já estava a apresentar antes. Se tiverem uma família, se tiverem uma base familiar boa, se conseguirem fazer um autodesenvolvimento, não daqueles de internet, mas um autodesenvolvimento daquilo que vocês são, muito sinceramente, não é ter 50 mil euros na conta que vai-vos fazer mais felizes, mais realizados. Podem pagar as contas, podem fazer isto, ter aquele carro, etc. Mas entenda uma coisa. Há muitas situações em que o homem com mais dinheiro na sala não é o homem mais realizado da sala. Mesmo que sejam ricas ou famosas. A pressão para ser autossuficiente também pode levar ao esgotamento físico. Trabalhar sem parar, tentar dar conta de tudo sozinho e ignorar a necessidade de apoio emocional, de ajuda das outras pessoas, só aumenta os casos de burnout, ansiedade e depressão. Em vez de encontrar felicidade, muitas dessas mulheres acabam se sentindo exaustas e vazias. A Europa tem presenciado tudo isso muito mais cedo do que a maioria dos lugares do mundo. A hipersexualização, o individualismo exagerado e o abandono dos valores tradicionais estão causando uma série de problemas profundos na sociedade. E muitas delas já são bem fáceis de enxergar. Esses fenômenos não são isolados. Eles estão interligados e têm contribuído para um problema cultural, para uma crise demográfica e social que é muito difícil de ignorar. A queda nas taxas de natalidade é um dos sinais mais claros de que algo está errado. Cada vez mais mulheres estão adiando ou desistindo de ter filhos, muitas vezes citando motivos financeiros, a busca por realizações pessoais ou simplesmente o desejo de liberdade Parece com Lisboa. individual. Em vez de promover a colaboração e respeito entre homens e mulheres, muitos desses movimentos acabam criando divisões ainda maiores. Isso não são casos isolados. São fatores que afetam todo mundo. A Europa já está sentindo isso, mas amanhã pode ser a sua cidade, sua comunidade, ou até mesmo a sua família. Enfim, comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui